Então, pessoal, nossa aula de hoje é no módulo 2, começa lá na página 22, certo? E eu vou colocar essas páginas para vocês. Eu vou pedir um favor, que durante a explicação vocês deixem o microfone no mudo, tá? E aí o que que acontece? Vocês têm liberdade para interromper a hora que vocês quiserem para fazer uma pergunta, ou no microfone ou no chat, tá bom? Então todo mundo comigo lá na página 22. Aqui eu vou compartilhar essa página com vocês. Mas antes disso, o que que eu quero conversar? Nós temos estudado um pouco sobre os verbos e ao estudarmos sobre verbos, nós temos os modos verbais. Tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O nosso estudo de agora é sobre o modo imperativo. Aí vocês podem me acompanhar. Quando que nós utilizamos o modo imperativo? Quando eu preciso dar uma sugestão, fazer um pedido, dar uma ordem, aí aparece o modo imperativo. Inclusive, ele é extremamente comum em textos publicitários, porque lá quando a pessoa precisa vender um produto ou uma ideia para você, é comum que aquele publicitário escreva textos que tenham modo imperativo, dando comandos para o leitor. Por exemplo, clique aqui, ou quando você está lá no Stories do Instagram e aparece assim, arraste para cima, certo? Arraste está no modo imperativo. Então, o modo imperativo é extremamente comum e necessário nos nossos textos. Agora, eu vou pedir para vocês o seguinte. Quem deseja fazer leituras na aula de hoje, digita eu aí no chat, porque a hora que aparecer uma leitura, eu vou seguir a ordem que vocês se candidataram aí no chat, certo? Hoje nós temos, assim, em especial agora no começo da aula, uma quantidade boa de leituras. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui pelo menos os 3 primeiros. Maria Luísa, Brenda, Maria Fernanda e o Isaac. Então, Maria Luísa, Brenda, Maria Fernanda e o Isaac. São os primeiros. Vou até anotar aqui para não ter que ficar conferindo no chat. Só um segundo. Maria Luísa, Brenda, Maria Fernanda e o Isaac. Depois eu olho os próximos. Então é o seguinte, olhem aí comigo na tela, certo? E aí no seu livro de papel, a página 22 do módulo 2. Olha aí, modo imperativo, certo? Leia o poema a seguir e responda as questões. Só um momento. Trazer essa barra para cá, aumentar o zoom para a gente fazer uma leitura bem confortável, certo? Tá bom. Então, bilhete ao senhor Grilo. Esse bilhete nós vamos dividir assim. A primeira coluna vai ser lida pela Maria Luísa e a segunda coluna pela Brenda, tá? Então, bilhete ao senhor Grilo. Maria Luísa, pode começar a leitura para nós. Tá bom. Bilhete ao Senhor Grilo. Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria. Não sei como, nem porquê. Não me deixe adormecer com o seu cri-cri noite e dia. Se quiser, meu senhor Grilo, vá cantar para sua tia. Eu sei, você chora sozinho. Mas quando eu saio para brincar, de noite chego cansado e você desconsolado. Me Me espera para conversar. Se puder, meu senhor Grilo vai cantar em outro lugar. Obrigado. Pois, cri, Vai lá, Brenda. pois cri-cri. Ok.
Pois criqui nos meus ouvidos. Senhor Grilo, assim não dá. Cai fora, eu vou dormir. Leve embora o seu cri-cri, que só vem me atrapalhar. Por favor, meu senhor Grilo, vê se deixa de gritar. Não indica com meu sono para eu dormir tranquilo. Mamãe brava na cozinha diz que a culpa toda é minha. Sabe uma coisa, senhor Grilo? Você criquila, eu não criquilo. Ótimo, obrigado. Olhem aí, pessoal. A letra A é mais para nossa reflexão, certo? Tem o balãozinho ali ao lado. Qual é o assunto do bilhete escrito para o senhor Grilo? Que assunto que foi tratado? De uma reclamação. Uma reclamação. Qual que é a queixa do garoto? Porque quando à noite ele fica triste, choramingando, daí ele faz muito cri-cri e atrapalha ele dormir. Sono de beleza. E aí ele não consegue descansar, não é isso? Então, o assunto aí tratado é essa queixa, né, contra o barulho do grilo. Aí vocês sabem que os grilos, essa época inclusive, pelo menos aqui no meu jardim já tem vários, eles fazem bastante barulho, certo? E aí, Esses dias eu fui pra casa da minha avó, daí a gente fez tipo uma casinha de grilo. Lá tinha um monte de grilo assim debaixo da grama, a gente passava o pé. Aí os grilos pulavam, a gente tentava pegar. Daí o meu irmão, ele tentava despernar o grilo, porque ele achava que o grilo não conseguia pular. Que isso? Gente! e no gramado essa Meu época é Deus! cheio de grilo. Agora vejam só, vocês viram que lá no poema, né, do Sérgio Caparelli, tem uns verbos destacados. Tá escrito, tem destacado lá, ó, interrompa, vá, caia e leve. Então esses verbos destacados, olha a letra B. O que as formas verbais em destaque expressam? Certeza, ordem ou dúvida? Ordem. 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 Então vamos marcar lá comigo. Tribunal. Ordem. Tá marcado. Agora veja a letra C. Em que modo estão as formas verbais destacadas? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Imperativo. Imperativo. Então, quando nós damos ordem, o modo verbal empregado é o imperativo. Imperativo. Isso. Agora eu vou descer aqui um pouquinho para a nossa letra D. As formas verbais em destaque se dirigem a qual pessoa do discurso? Grilo? Ao grilo. Mas esse grilo aí, ele é referido no texto na primeira, na segunda ou na terceira pessoa? Sim. É o seguinte, aqui tem um hábito do brasileiro. O poema, ele usa, para falar com o grilo, o você, certo? Então, como ele usa o você, o que que acontece? Esse você, certo? Ele é em terceira pessoa. Mesmo que seja para falar com o meu interlocutor, o você é sempre na terceira pessoa. Então, lá naquela questão do livro, que é na letra D, nós vamos colocar assim: terceira pessoa você. Vou compartilhar a tela com você lá de novo, tá? Só um segundo. Então, vamos redigir essa resposta juntos, tá? É terceira pessoa, você. E aí, como a Lara disse para nós, esse você, né, que no poema é o Senhor Grilo. Pronto. Vou esticar aqui para vocês lerem melhor. Tá aí a resposta. Só um segundinho. Vocês entenderam ali que é terceira pessoa porque está usando você? Se o autor tivesse usado tu, seria segunda pessoa, certo? Então, essa situação do uso do você no português brasileiro é o seguinte:
Nós usamos o você para conversar com as pessoas, com quem se fala, mas na gramática nós usamos sempre a terceira pessoa quando estamos utilizando você. Certinho? Então, terceira pessoa, você, que no poema é o Senhor Grilo. Eu posso ir para a letra E? Pode. Por que você acha que o eu lírico utilizou esse modo verbal para se dirigir ao grilo? Por que vocês acham que ele usou o imperativo? Porque ele tá mandando. Porque ele não ele aguentava parar. mais. Aí ele Porque ficou. tá Aí ele mandou o grilo mandando. parar. Então, Isso. porque ele estava incomodado com o grilo, não é isso? Mas ele precisava dar o que para o grilo? Uma ordem. Uma ordem. Então, vamos colocar assim, ó. O modo imperativo foi empregado porque ele precisava dar uma ordem para o grilo parar de incomodar. Perfeito? Então, olhem aí. Perfeito. Já estamos aí com a resposta. Vou organizá-la aqui para vocês lerem melhor. Pronto. Um momentinho aí para que você corrija a sua letra E. Então, enquanto você está corrigindo, eu vou comentando aqui contigo. Nós observamos no poema o emprego do modo imperativo para que seja expressada a ideia de ordem, certo? Então, quando eu preciso expressar ordem, pedido, súplica e outros mais, eu vou usar o modo imperativo. A resposta continua aí para você conferir, né? No topo da tela. E agora eu vou ter que dar uma conferida lá na minha lista de inscrições para leitura, porque eu tenho aqui o nome do Isaac. E depois do Isaac eu tenho que olhar quem mais. Depois do Também Isaac é a Lara. Eu estou seguindo a ordem aqui, tá bom? Depois é a Júlia Ronce. Depois a Verônica. Todo mundo que der tempo lê hoje e na próxima aula eu continuo, tá? Então tá bom. Professor, eu Voltando. vou ter que ler o quadro amarelo? Você vai ler o pedacinho que está antes, Isaac. Ah, tá. Só um momento. Agora o Isaac vai ler o início aí dessa explicação antes do quadro, que no livro impresso ele é amarelo, tá? Aqui na tela ele ficou Tá de bom. outra cor. Isaac, por favor. O poema foram utilizados determinadas formas verbais, como o intuito de fazer o senhor Grilo cumprir as ações indicadas pelos verbos. Obrigado, Isaac. Então, pessoal, essas formas verbais no imperativo foram empregadas com a intenção de fazer com que o grilo obedecesse a essas ordens, certo? Lara, leia o quadro amarelo para nós. Para expressar a ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, empregue-se o verbo no modo imperativo. O modo imperativo pode ser classificado em duas formas: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, aqui eu coloquei uma seta para nós no modo imperativo, certo? Que expressa todas essas ideias que a Lara leu aí para nós. E esse modo imperativo, ele tem duas formas: o afirmativo e o negativo. Estou puxando uma setinha aí para que a gente pense então, ó, modo imperativo e dentro dele eu tenho o afirmativo e o negativo. Ótimo. E agora nós vamos para uma próxima etapa aqui. Júlia Ronce, leia até o final do quadro azul, por favor.
No imperativo afirmativo, a segunda pessoa do discurso, tu e vós, deveriam do presente do indicativo sem a letra S. As demais pessoas são iguais às do presente do subjuntivo. Exemplo: cai fora, vou dormir. Você, façamos canções para sua tia. Nós. Obrigado. Aqui o livro está explicando como é que eu vou descobrir a conjugação desses verbos lá no imperativo. No imperativo afirmativo, o que acontece? Quando eu for empregar tu e vós, eu faço igualzinho o presente do indicativo, só que eu tiro o S. Então preste atenção aqui em mim. Eu falo assim, eu compro, tu compras. Tu compras. Tiro o S, fica compra. Então o imperativo é compra o livro para mim. Compra leite na venda. Entenderam? Então eu pego o verbo no presente do indicativo, no tu e no vós, tiro o S. Aí eu encontro o imperativo afirmativo. As demais pessoas são iguais ao presente do subjuntivo. Então quando você fala assim, que eu compre, que tu compres, que ele compre, que nós compremos, que vós compreis, que eles comprem. Aí, tirando só o tu e o vós, as demais pessoas do discurso ficarão iguais ao subjuntivo. Então veja só, caia fora, vou dormir. Ó, que eu caia, que tu caias, que ele caia. Você é terceira pessoa, é igual ao ele. Ele caia. Então caia fora, vou dormir. O nós. Então, ó, que eu caia, que tu caias, que ele caia, que nós caiamos. Caiamos nós. Façamos canções para sua tia. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos. Façamos canções para sua tia. A tabelinha que está aqui abaixo, ela nos ajuda a entender um pouco melhor. Observe. Tem uma primeira coluna aqui, em que está o presente do indicativo. Nós temos uma segunda com o imperativo afirmativo e uma terceira com o presente do subjuntivo, certo? Agora aguarde só um momentinho que eu vou mudar aqui a minha ferramenta. Olha que legal essa ferramenta, vocês estão vendo? Agora eu preciso parar. Não sei o que é isso. Eu vou pegar aqui um retângulo para nós, porque nós vamos precisar dele, tá? Eu vou pegá-lo azul. Olhem só primeiro. Aqui, primeira coisa que eu quero que você veja. Dentro aqui do imperativo afirmativo não tem o eu, estão vendo? Nós não temos a primeira pessoa do singular no imperativo afirmativo. Aí vem aqui no presente do indicativo comigo. Eu canto, tu o quê, gente? Canta. Olha aqui, ó. Tô marcando para você. Aí eu vou pegar esse cantas, vou tirar o S e aí eu terei o canta tu. Tá vendo aqui? Então esse canta tu, ele saiu aqui do presente do indicativo sem S. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais. Aí vós cantais. Olhem aqui de novo. O vós. Aí, esse vós, sem o S, vai aparecer aqui na frente para nós. Cantai vós, no imperativo. Agora, observe comigo assim. Vou pegar uma outra cor bacana aqui para gente. Roxo. Olha só. Agora, eu vou copiar os demais lá do presente do subjuntivo. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Igualzinho, não precisa modificar nada. Aparece do lado de cá, ó. Cante você, cante ela, cante ele. Olha o cantemos. Cantemos que nós cantemos, né? Fica como? Cantemos nós. E olhe lá o eles. Cantem, que eles cantem. Cantem vocês. Cantem eles, cantem elas, certo? Então, observe. Acompanhe até as setinhas que o próprio livro já deixou aí para você, tá? Nessas setinhas. Então, a segunda pessoa, tu e vós, nós tiramos do presente e do indicativo, sem o S.
As demais pessoas, nós tiramos do presente do subjuntivo. Igualzinho, sem alteração nenhuma. Tranquilo até aí? Agora, tem uma outra explicação aqui embaixo, que vai ser lida pela Verônica. Por favor, Verônica. Em razão de sua função, os verbos no imperativo apresentam flexão para a primeira pessoa do discurso, pois não se presume ordem, pedido conselho a si mesmo. Pode ler o próximo parágrafo. No imperativo negativo, as formas verbais não são idênticas às do presente do subjuntivo. Obrigado, Verônica. Então, pessoal, o que o livro está contando aqui para nós? Observe assim. No imperativo, nós não temos a primeira pessoa do discurso do singular. Por quê? Você normalmente não dá ordens para você mesmo, certo? E aí você precisa observar essa situação, que não há necessidade da primeira pessoa do discurso no singular na hora de utilizar o imperativo. E logo em seguida, o livro explicou o que para nós? Que quando vamos colocar os verbos no imperativo negativo, certo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos flexionar esses verbos igualzinho o presente do subjuntivo, sem alterar nada. Bacana? Eu só quero reforçar uma coisa com vocês. Essa aula é do 7º ano, tá bom? É porque eu estou vendo alguns colegas de outras turmas entrando na minha sala aqui por engano. Você deve ter aula com outro professor nesse horário. Dá uma olhada lá nas informações que a Tatiane tem enviado para vocês. Bom dia! Tem problema não, tá bom? A sua aula começa daqui a pouco comigo, às 11 horas. Então, pessoal do 7º ano, e se quiser ficar por aqui também, se não tiver outra aula, pode assistir a aula do 7º ano. Bom demais. Então tá, vamos voltar lá para a nossa tela compartilhada. E veja os exemplos aqui junto da leitura que a Verônica fez para nós. Não diga isso para a Beth, ela vai se magoar. É como se eu estivesse tratando a pessoa com quem eu converso usando o pronome você. Jamais gastem tudo que tem. Aí eu estou falando usando o pronome vocês. E isso está igualzinho o subjuntivo. Olhem aqui abaixo uma tabela que o livro de vocês traz. Essa tabela ela está na página 24. Caso você queira virar aí a sua página, certo? Para a página 24, você pode virar. Olhem aí comigo. Observe as conjugações do verbo partir e veja como é formado o imperativo negativo, tá? Deixa eu só pegar umas setas aqui para a gente conversar melhor. Primeiro, na tabela, na primeira coluna, eu tenho o presente do subjuntivo. Na segunda coluna, veja aqui comigo, aparece o imperativo negativo. Então, o que eu vou fazer para formar esse imperativo negativo? Vou copiar o verbo igualzinho do presente do subjuntivo. Só a primeira pessoa, que vocês já sabem, que ela não existe no imperativo. Então, olhem lá. Marcar de vermelho dessa vez. Primeira pessoa não tem. Ó, presente do subjuntivo. Que tu partas. Olhe do lado de cá. Não partas tu. Que ele parta. Hugo, Não parta você. Oi. deu uma travada na live. E agora? Voltou ao normal? Voltou. Voltou.
Então, eu volto só um minutinho aqui para quem travou, ó. Eu copio igual do presente do subjuntivo aqui no imperativo negativo. Então, ó, que eu parta, que tu partas, não partas tu. Que ele parta, não parta você, não parta ele. Que partamos nós, não partamos nós para esta decisão. Não partamos nós para a Europa agora. Que partais vós, não partais vós. É uma forma que a gente quase não utiliza mais, né? O vós. Mas está aí, ela existe. Vai que entra na moda, né? Vocês usarem o vós no WhatsApp, por exemplo. Que eles partam. Não partam vocês. Não partam eles. Não partam vocês agora para a Europa. Esperem um momento melhor. Entenderam? Até aqui tranquilo, povo de Deus? Então, antes de fazer o exercício número 1, que nós vamos fazer juntos, eu quero perguntar o seguinte. Ficou claro até aqui a nossa conversa? Vocês entenderam o que é o imperativo, para que ele serve? Sim. Sim? Então tá bom. Então, agora nós vamos fazer juntos, certo? Esse exercício número 1, que está aí na página 24. Então, você pegue o seu livro de papel para anotar as respostas. E aqui na tela eu vou colocar o exercício de qualquer forma, tá? Caso você não esteja aí com o seu livro de papel, você também pode anotar num caderno, né? Tranquilo. Então, atividades, exercício número 1. Observe as placas de trânsito a seguir. Então, você tem as placas A, B, C e D. Observaram as placas? Agora, nós vamos associá-las aos significados delas. Qual aí que significa vire à direita? AC. Isso. Então, vire à direita é a placa C. Qual que significa sentido proibido? A. Então, Letra vamos A. colocar isso mesmo. Perfeito. Quem que é esse motorista bom desse jeito? Agora vamos lá. Siga em frente. Qual placa? D. 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 De dedo. E mantenha-se à direita. B de bola. Isso. Pronto. Ó, na teoria, nós já temos motoristas aqui no grupo, certo? Na Só na prática, a gente teoria deixa mesmo. para daqui a alguns anos. É. Qual é o objetivo Tudo bem. das placas de trânsito? Pro motorista saber o que ele tem que fazer pra andar, tipo, Para correto. auxiliar o motorista. Evitar acidentes no trânsito. Isso, verdade. Então, as placas de trânsito, elas orientam, elas auxiliam, elas dão Também tem pinturas ordem. assim na rua. Tipo Sim, aquelas. Parece que aí depois fica reto, reto. Aí. isso mesmo. Então, as placas de trânsito, elas oferecem ordens. Ordens para o motorista. Então, vejam que o significado delas às vezes ali aparecem com o quê? Com o verbo no imperativo. Vire, siga, mantenha. E aí eu já passei para a reflexão da letra C. Em que modo estão as formas verbais presentes nos significados? Elas estão em que modo, pessoal? Imperativo. Imperativo. Certo? Agora a letra Nossa, D. amiga. A qual pessoa do discurso essas formas verbais se referem? Esse vire, siga, mantenha, vocês acham que está em qual forma verbal? Terceira. Terceira pessoa. Essa resposta eu vou anotar aqui na frente.
E eu acho que seria legal você anotar no seu livro. Até a da letra C eu vou anotar. Na letra C é modo imperativo. Então essas aqui, mesmo sendo somente para a nossa conversa, eu achei melhor anotar na frente. Caso você queira, você pode anotar também. Na letra D, terceira pessoa. Porque depois, às vezes, você vai olhar essa página, quer revisar e não tem anotação, né? É. Então, eu estou dando um momentinho aí para vocês anotarem, certo? Agora eu vou para a letra E. Entre os itens da atividade A, há uma frase nominal, isto é, que não apresenta verbo. Identifique-a. Qual que é a frase nominal que nós temos lá dentro dos itens da letra A? Sentido proibido. Isso mesmo, ali não tem verbo. Então, quando não tem verbo, trata-se de uma frase nominal. Então, sentido proibido. Posso ir para a letra F? Sim. Então, olha só. Transforme essa frase nominal em frase verbal, empregando o modo imperativo. Vocês têm alguma sugestão para mim? Não siga. Não siga. Ou a gente ainda pode colocar assim, não siga neste sentido, né? Vou colocar aqui. Não siga neste sentido. Mas o não siga já basta. Brenda sempre objetiva, né, Brenda? É, gente, tem que resumir as coisas. Resposta completa só na prova. E olha lá. O bom é saber que vocês continuaram os mesmos durante o isolamento, Brenda. Minha Eu enlouqueci de meu quem? física mudado, só mais eu. Ô, Hugo, não continuei a mesma, não. Hoje eu tava procurando meus óculos e eu percebi que eles estavam no meu rosto. Ah, isso acontece, hein? Nem te conto que eu tenho eu já tô idoso, sabe? Então eu tenho 3 óculos, eu deixo um em cada canto da casa. Porque aí quando eu não encontro um, eu já utilizo o próximo. Ainda bem que eu tenho óculos, porque senão seria o óculos. Nossa, eu ia sentar, eu ia pular em cima do óculos, eu ia sumir ele, eu não ia ter mais óculos. É a Tem garantia vida por um de quem ano. usa óculos. Só hoje eu Pessoal, perdi meu celular 5 vezes. esqueci que estava assistindo aula. Olhem só. Agora nós vamos fazer o exercício 2 aí rapidinho juntos. Leia os provérbios a seguir. Faze do teu filho herdeiro, não o faças despenseiro. Não mordas mais do que podes mastigar. Aprende, serás mestre. Faz aos outros como queres que te façam. São aqueles provérbios populares, né, que a gente às vezes usa como conselho. Letra A. Relacione os provérbios aos sentidos expressos por eles. Oi, Oi. quem? Haja com os outros da mesma forma Peraí. que você gostaria que eles agissem com você. Qual que é o provérbio que tem essa ideia? Ali de cima. A letra D, Letra D. D d'água. D. Então eu vou arrastar aqui para ficar bem organizado. Letra D. Agora vamos. É necessário estudar e aprender para adquirir sabedoria. Qual que é essa? Letra C. C. Letra C. Aprende e será mestre. Isso, quem aprende um dia vira mestre. Jedi.
Ensine seu filho a preservar o que lhe foi deixado. A de ABC. Ah, então tá bom. E a última agora, não tente fazer além do que você consegue. D. Aí sobrou pra gente a letra B, certo? Então, Ah, letra não. A. B. Desculpa. Isso. Agora veja assim comigo. Olhei. Assinale as alternativas que indicam a finalidade com que esses provérbios são empregados. Esses provérbios, eles são para quê, pessoal? Para aconselhar, para divertir, exemplificar ou consolar? Aconselhar. Aconselhar, só aconselhar? Consolar. É, E consolar também? Não. Advertir. Advertir. Ah, Isso divertido. mesmo. que eles chamam de rapadura? Porque alguns provérbios dão uma advertência para a pessoa, né? Tipo, faça isso, não faça aquilo. Então, esses provérbios são utilizados para aconselhar e para advertir. Em que modo estão as formas verbais em destaque nos provérbios? A qual pessoa do discurso elas se referem? O modo eu acho que todo mundo vai conseguir responder para mim rapidinho. Qual é? Imperativo. Então, modo imperativo. E qual pessoa do discurso? Faças, mordas, faze, faz, aprende. Vocês sabem? Terceira? Não. Oh. Segunda pessoa. Fazes, faz, faças, certo? Segunda pessoa, tu. Segunda pessoa do singular. Por que é utilizado esse modo verbal em textos desse gênero? Por que é o modo imperativo? Porque como é um conselho, Porque uma. é um E isso conselho. porque é um conselho, certo? Por quê? Vamos escrever assim? Para expressar conselhos, normalmente se utiliza o modo imperativo, certo? Eu faço. Eu amo. E agora vamos para a última questão da aula de hoje. Como ficariam os provérbios se eles se dirigissem ao pronome você? Reescreva-os fazendo as adequações necessárias. Como eu subi a tela, eu vou ler os provérbios aqui de novo no livro de papel. E eu sugiro que você faça do mesmo jeito. Na letra A está assim, ó. Faze do teu filho herdeiro, não o faças despenseiro. Então ficaria faça do teu. Eu vou colocar reticências, tá? Faça do teu filho Encosta muito rápido. Oh, meu Deus. herdeiro, não o faça despenseiro. Essa seria a primeira. A segunda, não mordas mais do que podes mastigar. Vai ficar não morda mais do que pode mastigar. Aí o pode a gente tem que mudar também, tá? Uhum. Mesmo ele não estando no imperativo. O próximo, aprende e serás mestre. Aprenda e. Opa! Aprenda e será mestre. Essa é curtinha, eu coloquei toda. Faz aos outros como queres que te façam. Faça. Essa daqui eu vou colocar inteira porque tem outras modificações. Faça aos outros como quer que lhe façam. Olha, eu também quero estudar. Esse é o último exercício da aula de hoje e eu tenho que agendar como tarefa as páginas 17 e 18.
tá? Então, páginas 17 e 18 são a tarefa de vocês. Lembrando que a aula está ficando gravada. Oi. Que horas acaba a aula? Agora, tá? Então, Ah, tá. tarefa. Estou colocando no chat. Página 17 e 18 é sobre umas figuras de linguagem que eu vou discutir com vocês depois, tá? Então, a tarefa está nas páginas 17 e 18, certo? Páginas 17 e 18 é a tarefa aí do sétimo ano. Tira essa mão de rapadura de mim. Na próxima aula nós podemos tirar mais dúvidas, tá bem? Até mais!